Grandes ideias muitas vezes começam pequenas, mas têm o poder de mudar o mundo. Às vezes é difícil de acreditar que empresas que hoje movimentam bilhões começaram em garagens e sem apoio. Hoje nós vamos conhecer a história de 3 empresas que, apesar de ir contra todas as probabilidades, mudaram um jeito com que a gente olha para o mundo hoje. Quer descobrir quais lições que a gente já aprendeu com essas empresas? Então fica aqui com a gente no Conversa de CEO. Eu sou a Roberta Antler. Eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Quando foi a última vez que tu pegou um Uber? Ontem, né? Pois é. Sabia que a Uber começou a ideia do Uber nasceu porque 2 caras não conseguiram pegar um táxi. A Uber foi fundada em 2009. Aqui eu já... Que fazem quantos anos? 14 anos? 14 anos. Depende, né, do mês. Já completou 14, depende. Exatamente. E eu fiquei pensando assim, acho que eu uso o serviço da Uber há uns 10. Eu fui uma pessoa que tinha carro, vendia o carro porque eu só usava Uber. E pra mim não fazia sentido ter o custo do carro na época, né? Eu trabalhava de home office e não precisava, né? Mas foram 2 caras que criaram a Uber, que é o Garrett Camp e o Travis Kalanick, em São Francisco. Inicialmente, o nome nem Uber era Uber Cab. Acredito que começou como uma startup, né? E agora virou o que virou, né? Um serviço de caronas que não tem um carro, né? E mesmo assim, acho que é o maior, né? Acredito que a Uber seja o maior serviço de caronas do mundo hoje, né? Eu não tenho a informação agora, sim, a informação científica aqui, mas eu acho que é sim. Eles estão em mais de 70 países. Pois é, e agora me veio também por que a Uber seguiu e as outras não seguiram, né? A gente tem outras marcas, né? Tipo o Cabify, que começou... Eu lembro que a Uber iniciou e o Cabify veio logo atrás. Até não sei, para mim, no meu conhecimento foi assim que aconteceu, né? E tem a 99 que ainda se mantém, né? Mas hoje é que nem Bombril, né? A gente não fala assim, eu preciso usar uma esponja palha de aço. A gente fala um Bombril, né? E eu vou pegar um Uber. Tu pode até estar pegando no 99, mas tu diz para as pessoas, não, só tô esperando meu Uber aqui e já tô indo te encontrar. E não necessariamente você vai entrar no Uber. E sabe o que é mais interessante para mim disso tudo, Roberta? O Uber nem foi o primeiro. É verdade, né? Já teve esse Existia tipo de uma serviço, outra empresa antes do Uber. E aí que entra o diferencial que eu falo, existe no mundo empresários que realmente vão mudar o mundo com ideia simples. Alguém já tinha tido a ideia. A ideia que mudou o mundo foi a ideia de temos carros parados e temos pessoas que precisam de carros. Como que a gente vai fazer com tecnologia para movimentar esses carros para as pessoas que não têm carros e não têm interesse em ter carros possam usar esse serviço e compartilhar? Que a ideia do Uber é o compartilhamento. Eu atribuo isso a 2 pontas. Além da visão de eu vou solucionar um problema que tem no mundo, que tem numa sociedade, qual é a velocidade que eu consigo colocar isso em prática? Enxergar realmente onde está a possibilidade, porque a possibilidade, o ouro de verdade, não está exatamente para onde a gente está olhando. E aí as pessoas têm uma capacidade de olhar onde está o ouro, e é por isso que muda. E aí usaram a marca e fizeram rápido. A velocidade com que a gente empenha naquilo que a gente acredita vai fazer a gente mudar o mundo de fato. Pois é, uma empresa que atingiu 1 bilhão em 3 anos. 3 anos e meio. É um absurdo de desde fundado. E interessante, Rô, pensar que a Uber começou como um serviço de luxo, né? Eram carros mais só tinha o carro, né, preto, premium, exatamente, que era o sedã longo, todo sofisticado, e aí depois foi tendo a variação. Aí a necessidade, eles foram estudando o negócio foi se adaptando também ao mundo. Né? Então, a gente não necessariamente a gente precisa de serviço de Uber só em determinados momentos mais luxuosos. Sabe a trend? Né? Primeiro você começa, depois você melhora? Total. Cara, é o Uber. Talvez se for pro Rio, eu não costumo ir tanto ao Rio de Janeiro, mas deve ter para atender as necessidades da população do Rio. E assim vai por capital, por cidades menores, aqui, por maiores. exemplo, o Uber Moto bomba. Por quê? Porque como as rodovias são... A gente tem o trânsito da ilha, né? Exatamente, elas são mais... Não, elas nem são estreitas, mas o fluxo é muito intenso, dependendo da época do ano, né? Principalmente férias, enfim, verão, né? E aí você vê motinho passando pra lá e pra cá. O tempo todo. E aí, toda novidade traz o quê? Conflito. Você me provoca, né, Robertinha? O que aconteceu, gente? Não provoca, deu conflito, deu briga.
Quando o Uber nasceu, a gente teve, claro, né, as pessoas que foram atingidas pela ideia, que foi a comunidade taxista, né? E eu lembro que no início tinha até um negócio assim de não para perto, Deus o livre, botar o taxista e o Uber junto. Nós chegamos em conflitos físicos, né? Exatamente. Posso falar a minha opinião? Produção, posso? Posso? Dai, cuida aí, Dai. Qualquer coisa você, ó... Pá. Assim, ó, tu aproveita que o programa é teu. Mas eu vou falar aqui, ó, de coração, não é pra provocar, é o que eu acredito de verdade. Começou essa baita guerra aí, não, porque a gente paga imposto, a gente... e aí vai brigar. É o que eu vejo sempre. É o conflito certo pelo motivo errado. Pelo motivo errado. E porque aí o conflito é legal. O conflito... Ele é interessante. Conflitar e discordar, gente, faz parte. Se você não concorda e tal. Traz evolução, né, Rogério? Eu não acho que o conflito de porrada e tal, não isso. É discordância e tal. Então, teve todo aquele conflito do taxista e do Uber. Sabe uma coisa que me passa pela cabeça e eu não entendo por que as pessoas brigam por isso? É o seguinte, cara. Tecnologia tá aí e não vai voltar pra trás. Não vai. A gente não vai deixar de ser tecnológico. Cara, eu convido o taxista a pensar bem. Vira Uber. Ou se o Uber tá incomodando tanto, se o negócio é tão bom, se o cliente usa pra caramba e tá saindo do táxi, abandona o táxi e vira Uber. Ou até... mas o Uber não dá dinheiro, não faz isso, não faz aquilo. Bom, é o conflito errado pelo motivo certo. Então o táxi é bom, continua no táxi. Porque eu acredito em duas coisas, né? Existem clientes para tudo e se você tá descontente com o que você tá fazendo, faça outra coisa. É simples assim. E aí vamos brigar certo pela coisa certa. Assume o que você não quer e não faz o que você não quer. Faz o que você acha legal. Cara, o Uber trouxe possibilidade. O Uber gerou emprego e muito. Quase que eu falei um palavrão, Robertinha. Pra caramba. Gerou bastante emprego. Né? E não necessariamente... Eu não tenho dado para falar, mas eu não acredito que tenha tirado o emprego do taxista. Eu vou falar por observação. Aqui no aeroporto de Floripa, quantas vezes a gente chega de avião aqui e não tem táxi disponível? Os táxis estão todos consumidos. Ó, todo mundo que tá aqui nessa sala voa razoavelmente bem. Pô, o ano que a gente voou fazendo evento pra lá e pra cá, cara, a gente chega não tem táxi. Aí você pede Uber, o Uber demora. Ou seja, tem tanta demanda que dá pra atender todo mundo. Tem mais demanda que oferta, né? Eu acredito nisso. Eu vejo isso por observação. Gente, não tenho dado científico pra falar, né? E aí também hoje, eu acho que esse conflito já hoje eu acho que isso já resolveu, né? Já hoje, se resolveu. O Uber já tá mais regularizado. Se eu não me engano, o Uber já paga alguns impostos aí pra se ajustar. E tem outra coisa muito importante, né? Mas a tecnologia não vai acabar, Roberto. O serviço do táxi melhorou. Muito. Por causa do Uber, né? Porque antes não existia uma concorrência, né? E eu acredito muito no livre mercado por causa disso. Porque ficou livre, né? Exatamente. Ô, Roberta, não tem vez que a gente vai pegar um táxi aqui e o táxi tá o mesmo valor que o Uber, a gente prefere o táxi porque já tá peguei na mão? Táxi porque tava mais barato. Né? Porque depende. O serviço da Uber calcula pela demanda. Exatamente. Né? E o táxi também tem outro tipo de cálculo de custo ali da viagem, né? E tem preferência. Tem gente que só gosta de andar de táxi, tem gente que só gosta de andar de Uber. Exatamente. Só também, Rô, eu queria lembrar que quando a gente tem uma ideia, a gente tende a se apegar no que a gente já conhece. Por que a Uber deu tão certo? Porque onde é que eles foram visionários? No momento de abrir uma empresa de carros, sem comprar um carro. Sem ter carro. Então eles não fizeram desse Criaram um verbo. Robertinho, a gente não tava brincando outro dia aqui. Vamos uberizar o negócio? Cara, o Uber criou um verbo. Exatamente. Eu acho que, pra mim, essa é a sacada mais genial. Por que tantas ideias naufragam e algumas ascendem? Porque elas vão por outro lado. Quando tu pensa numa empresa de carros, tu pensa, então tá, vou abrir uma empresa de carro. Vou comprar carro. Vou comprar um monte de carro, vou contratar um monte de motorista. Isso é um custo gigantesco, né? O que o cara fez? Eles resolveram o cara fez uma aposta, apostou nisso e conseguiu um monte de gente para apostar na ideia dele junto com ele. É por isso que a gente precisa de quê? De gente com a gente. É por isso que o time é o mais importante. O time importa. Aí comigo, pra mim, encerramos o assunto da Uber aqui. Valeu. E o TikTok? Então, o TikTok Robertinha, é outra empresa, gente, que mudou o mundo. Mudou o mundo, Robertinha. E aí eu vou jogar pra você essa. E aí, Robertinha, e o TikTok? Você que é tiktokeiro, você fazia dancinha, Robertinha? Porque quando começou... Acho que dancinha eu não fiz. Antes da dancinha ainda era outra coisa.
Mas antes da dancinha tinha... Não, o TikTok começou com as dancinhas mesmo, né? Na verdade, o TikTok revolucionou a forma como a gente consome conteúdo. Porque tu deve lembrar, você que tá nos assistindo também deve lembrar, no Fantástico a gente aprendeu que vídeo a gente só grava na horizontal, né? Exatamente. Inclusive, eles orientavam a gente, né? Você põe o celular deitado. Exatamente. Assim. Então, faça o seu vídeo na horizontal. Tecnicamente, é porque as TVs são wide, né? O wide é quando é na horizontal, exatamente. Assim, né? É um retângulo deitado. O TikTok foi a primeira empresa a fazer vídeos na vertical? Não! Mas como a Uber. Assim como a Uber. Mas eles foram os caras que aceleraram o processo e criaram a marca em cima disso. Exatamente. Nossa, eu me lembro no shopping, Robertinho. Eu não sei se aqui em Floripa, na época que estourou mesmo o TikTok, eu tava morando em São Paulo ainda. E a gente ia nos shops, tinha até os quiosques da TikTok pra você fazer as gravações, aparecer nas dancinhas. Que foi quando começou o Instagramável, que veio do Instagram. Né? Mas, na verdade, o TikTok que trouxe isso... E por que o TikTok foi mais feliz do que o próprio Instagram? E depois o Instagram fez a mesma coisa. Então, quando a gente começou a falar de vídeos, tanto na horizontal quanto na vertical, o TikTok foi a primeira ferramenta que começou a te entregar o que te interessa. O Instagram, tu tinha que... a gente seguia as pessoas, no Instagram tu era obrigado a seguir as pessoas, e aí tu começava a ver o conteúdo dessas pessoas que tu seguia. A ferramenta entendia que era assim... que tu tinha acesso ao que te interessa. Mas o TikTok entendeu que às vezes a gente não sabe o que a gente está procurando. E a gente vai, só pelo tempo de rolagem ali, pelo tempo de tela, ou às vezes que tu vai e volta no vídeo, ele entende, opa, por algum motivo esse cara aqui se interessou por esse conteúdo. Vou entregar mais conteúdo desse. E é tão louco que o próprio TikTok hoje em dia tem um momento ali que ele fala pra ti, cara, tu tá aqui há tempo demais, vai ler um livro, vai no banheiro, vai fazer alguma coisa porque tu já tá aqui há muito tempo. E aí tu fica assim, meu Deus, há quanto tempo eu tô aqui rolando isso aqui? E realmente é uma hora, eu acho que é uma hora o tempo que eles... E é fácil ficar uma hora, né? Você vai ali, ó, tum. Cara, é dopamina pura, rápida, barata, fácil. Mas afinal de contas, Robertinho, eu queria explicar pra quem tá assistindo a gente por que a gente tá falando desses assuntos aqui, né? Uhum. Porque eu quero falar o que eu penso. Uhum. A gente tem que se provocar. A gente tem que olhar pras coisas e sair da caixa, olhar fora da caixa pra pensar o nosso negócio. A gente já fez um talk sobre isso. A gente já fez um talk sobre isso. E sabe o que eu vejo os empresários? Olha, e os empresários que estão ouvindo agora vão se identificar. Sempre eu ouço a seguinte frase... Não, Rogério, sabe o que é? No meu negócio... Já pensou se o cara, quando fosse desenvolver a Uber, ele falasse, mas no meu negócio é um negócio de carro que eu não tenho carro. Não adianta. Esse cara deve ter sido chamado demais de louco. Uhum. Não é verdade? Só que ao invés dele pensar, no meu negócio eu tenho X dificuldade, ele focou, aqui tem um problema. Eu vou atacar esse problema e vou dar uma solução para esse problema. E foi. Aí ele fez aquilo que eu sempre falo, né, Dai? Fez um plano, seguiu o plano, não se distraiu e manteve o foco, persistência, ficou ali. E ele fez mais uma coisa que tu sempre fala que eu aprendi contigo. Engenharia reversa. Ele foi olhando... Não adianta querer começar pela solução, tu tem que começar pelo problema. Identifica o teu problema, 5 porquês. A gente aplica muito isso no programa IAG também, né? Na nossa metodologia. É isso aí. E a partir dali que tu vai chegar numa solução. E normalmente não para na primeira solução. Eu sou suspeita pra falar do TikTok, porque pra mim... Você gosta, Robertinho? Eu gosto e pra mim é a melhor rede social que tem. Porque o Instagram, ele mostra uma vida muito posada, na minha opinião. Né? Uma coisa meio... As pessoas se preparam pro Instagram. Mas você não acha que tá evoluindo, não, Robertinha? Eu acredito que sim. Porque, olha só, eu acredito muito no comportamento do consumidor. Uhum. Aí quem tá ganhando? Quem tá se adaptando mais rápido ao consumidor. Exatamente. Então, quando você fala o TikTok, eu acho que o TikTok se adaptou rápido a esse negócio. Exatamente. A vida como ela é, né? Eu recebo vários puxão de orelha da Dai. Não precisa parar pra fazer. Só grava, só faz, coloca conteúdo. As pessoas querem saber o que você tá falando. A palavra da ordem é orgânico, é ser orgânico. Exatamente. É isso então, que vende, na eu verdade. acredito que não é o Instagram sozinho que faz o vídeo ser bem elaborado e tal.
Mas agora, com o advento do TikTok, as empresas também estão adaptando. Opa, eu tô vendo o que tá acontecendo ali. Eles estão olhando para fora da caixa. O que tá acontecendo ali? Olha, o TikTok coloca coisa mais orgânica, menos preparado, menos editado. Eu acho que a gente tem que fazer algo igual. E aí o Instagram começa a incentivar os seus produtores de conteúdo a fazerem a coisa de uma forma mais natural. E aí a gente vai acompanhando o comportamento do consumidor. Porque até então, o que a gente pensa, né, Robertinho? Quanto mais bonito a gente fizer, quanto mais elaborado tiver, mais as pessoas vão se identificar. Só que aí chega um momento que estressa. É que aí as ninguém pessoas é querem bonito o tempo inteiro. Não tem só coisa boa. Não tem só coisa boa na vida. Dá problema também. Exato. Então, aí o comportamento do ser humano muda. E aí ele quer se relacionar com gente que é gente, como a gente. E aí a vida natural, dia a dia, acontece de uma forma melhor. Então, essa velocidade de adaptação eu vejo no TikTok. A velocidade com que... Por que o Uber chegou na frente? Por que o TikTok foi na frente? Porque eles têm uma velocidade de adaptação enorme. Enorme. Assim como a terceira empresa que a gente vai citar hoje. Ixi, essa nem se fala, hein? Que é o Airbnb. A gente falou de 1 bi. Essa daqui, ó, pra quem não sabe, eu não sei exatamente agora o dado, que dia que nós estamos saindo agora no ar, mas 31 bi de valuation. Produção, escreve o que é valuation aqui, ó. Cara, em menos de 20 anos, uma empresa sai absoluto zero e chega a um valuation de 31 bi. E se eu não me engano, cara, esses caras já hospedaram, Robertinha, mais de 1,5 bi de pessoas. É isso, produção? 1,5 bi de pessoas hospedadas. Gente, 1 bi de pessoas. Eu acho que o mundo tem 8 bi ou vai chegar em 8 bi. É 1/8 do planeta Terra já se hospedou com já Airbnb. Utilizou o serviço do cara. Mais de 1/8. Cara, você tem noção do que significa isso, do que representa? Esta empresa hospedou 1,5 bi de pessoas e não é dona de um quarto sequer. Não tem. Eles têm só a casa deles, que eles nunca hospedaram ninguém nelas. Cara, é uma loucura. E aí, Rogério, essa frase é minha. Vai, Robertinha. E eu amo ela. Gente, não existe ideia ruim. Não, gente, por favor, sempre que vocês tiverem uma ideia, não pensem assim, nem vou falar isso porque é uma ideia idiota. Cara, a ideia nasceu de 2 caras que alugavam colchões infláveis. Puta a ideia é maravilhosa. Meu, puta ideia bosta. Saiu um sino aqui, Robertinha. Luan, pode deixar essa parte no ar. Puta ideia bosta. Gente, vocês já pararam pra pensar nisso? Mas os caras, obviamente, né, não se apegaram puta ideia bosta. Eu queria ser o gerador de ideia bosta igual essa. Eu queria muito ter essa ideia ruim. Imagina, o aluguel, enfim, né, a locação de locais aqui, o hotel tá caro. Vamos alugar uns colchão dentro da nossa sala para umas pessoas que a gente não conhece e ver o que acontece? A ideia foi essa. E aí, a primeira pessoa ouve, às vezes, né, tem outras pessoas que vão olhar para ti e vão dizer, mas que ideia ruim, cara, cala a boca. E pensa em outra coisa. Imagina se eles tivessem cedido à pressão de que ideia ruim. Eles falaram, não, peraí. Vamos adaptar essa ideia, vamos pensar como a gente vai fazer. No início eles alugaram, deu tudo certo, amém, Senhor. Alugaram para pessoas boas. E a ideia foi indo. E primeiro você começa. Depois você melhora. Mas eu quero ser o ponderador desse aqui, né, Roberta? Não significa que todas as ideias que a gente tem vão ser boas ideias e tal. Até porque, você já leu aquele livro Sua Ideia Não Vale Nada? Mas é isso, Rogério, que eu tô dizendo. Não vale existe ideia ruim, ideia boa. O que vale de fato é a implementação. Exato. Mas eu quero chamar pra ponderação aqui e a gente... Não é sobre implementar qualquer ideia que chegue. Do mesmo jeito que a gente não aceita tudo, né, produção? Produção tá assim pra mim. A gente não exclui tudo. A gente tem metodologia. E é por isso que existe o EAG, inclusive. Porque a gente tem metodologia pra pensar nas coisas. Além de extrair as pessoas da caixa, a gente tem método pra fazer. Ó, já são mais de 8 mil empresários que passaram pelos treinamentos do EAG. E o que a gente vê? Empresários maravilhosos que foram empreendedores, enfrentaram Deus e a chuva para chegar onde chegaram hoje, e aí já estão ganhando dinheiro, estão com a empresa funcionando, e aí acontece cenas como aconteceu aqui no nosso último evento, o empresário, cara, agora eu não sei o que fazer. Eu falei, calma, é por isso que você está aqui com a gente. Agora nós vamos ensinar você o que fazer, como você se organiza. A ideia saiu do papel, ele foi um excelente. O que é o empreendedor, Robertinho? É o implementador das coisas. Só que depois que ele implementa, que ele começa a ganhar dinheiro,
E aí ele tem que se organizar, ele precisa de metodologia. E aí que entra o EAG, com seus 6 pilares, para cuidar dos empresários, colocar metodologia, deixar claro para eles que eles precisam de objetivo, precisa de cultura, precisa de liderança, precisa de gestão para continuar crescendo. Porque se a gente se perde na cultura, na liderança, na gestão, a gente não consegue evoluir com o crescimento. Porque até um certo momento foi a ideia, foi o produto, revolucionou. Daí para frente a gente tem que crescer. Para crescer precisa de gestão, precisa de bons líderes, precisa de gente que vai ajudar a gente a ir para o próximo nível. E é isso que a gente vai aprender aqui no programa EAG. Então se você está aí nessa fase, já tem uma empresa, já tem colaborador, já colocou a sua ideia, ela já está funcionando, agora você precisa se organizar, você precisa de metodologia, precisa fazer gestão, precisa formar bons líderes. Eu aposto que você está tendo dificuldade de contratação, de retenção de pessoas. E fica tranquilo, tá todo mundo com essa dificuldade no mercado. Todo mundo tem. E o lugar para você ter ajuda para resolver isso daqui é no programa EAG. Então eu vou convidar você a se inscrever no programa EAG, tá aqui no link fixado aqui. Nos comentários. Nos comentários, tá o primeiro comentário fixado. Clica lá, se inscreve no programa EAG, que nós vamos ajudar você a atravessar para o próximo nível da sua empresa, manter a organização, fazer gestão, crescer e gerar muito emprego, que é o que eu mais gosto de ouvir, né? Quando a gente faz as nossas imersões, que a gente faz contagem de emprego, cara, o número de emprego gerado é absurdo, o empreendedorismo do Brasil é absurdo. O número de faturamento na sala também, nossa, né? É maravilhoso, é muito gostoso ver isso. E aí, de pouco em pouco, Robertinha, também estamos mudando o mundo, fazendo a nossa parte. Certo, Robertinha? Um dia a gente vai falar da gente aqui, né? Um dia a gente vai falar da gente. EAG tem que fazer, Robertinha. Bom, Rô, falamos de 3 empresas que mudaram o mundo. Sim. Porque a gente tem 6 perguntas para deixar aqui pro público que tá nos assistindo, né, Rô? Bora lá? Será que o seu negócio tá resolvendo um problema real das pessoas? Se você tem um negócio e não sabe se você está resolvendo o problema real das pessoas, esse negócio pode não estar fazendo sentido. É verdade. Eu quero saber se você está realmente prestando atenção nas oportunidades que tem ao seu redor. Tem muita oportunidade que as pessoas perdem só porque elas estão focadas em outras coisas que não no que realmente elas precisam estar focadas. No operacional, por exemplo, né, Por Roberto? exemplo. E se surgir um concorrente grande, como que você faz para se diferenciar dele? Concorrência nem sempre é ruim, gente. Normalmente ela não é ruim. Como você lida com as mudanças que acontecem no mercado? Você resiste ou você se adapta? Olha, eu faria de tudo para se adaptar. As maiores empresas do mundo, eu vejo que elas estão onde estão porque se adaptaram rápido. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você está tentando vender para todo mundo ou você está focando no seu nicho? Às vezes a gente acha que tem que vender para todo mundo, né? E quem tá vendendo para todo mundo não vende para ninguém, né, Robertinho? Exatamente. E por último, mas não menos importante, né, Rô? Como que você pode melhorar a experiência do seu cliente para que ele recomende o seu negócio? E é importante pensar nisso, Robertinha, porque quem volta para comprar de novo de você é um possível fã da marca. E a grande missão das empresas é gerar fãs da marca. Porque daí a gente tem clientes promotores da nossa marca. Exatamente. Né? Isso a gente fala também no programa EAG, né? Com certeza. Rô, a gente falou de 3 empresas que já mudaram o mundo. E para quem está nos assistindo e a sua empresa não está nessa lista, pode ser porque essa pessoa está com problema de contratação, porque a gente sabe que é uma dor muito forte dos empresários, né? Então eu vou deixar aqui na indicação um episódio que a gente fez falando sobre contratação, né, Rogério? Como fazer contratação, as melhores práticas, as que a gente usa aqui no EAG também, né? Eu sou suspeito para falar, Robertinho. Eu adorei o episódio. Mas se o problema da sua empresa pode estar na saúde mental dos seus funcionários, então não deixa de assistir esse episódio aqui. Ele tá muito especial, a gente trouxe esse tema bem profundo, né, Rô? Onde a gente fala da saúde mental dos funcionários e como que a gente lida com isso dentro das empresas do Rogério também.